hoje chegou o nosso amado real missionário. Tá. Pode colocar o slide, por favor, Marco? Então, o tema desse mês do real missionário, né? Ele é discernindo o tempo. Tá. Enquanto isso, eu vou falando dos envelopes, né? Tem aí na sua cadeirinha 2 envelopes, né? Um é escrito Minha Semente, que é toda a oferta colocada nesse envelope, ele fica na igreja local, né? E a gente tem um envelope azulzinho, que está escrito Secretaria de Missões, esse aqui, né? Que, como alguns já sabem, a gente 50% fica para missões locais, os evangelismos, os trabalhos de ação social que a gente faz, né? E 50% vai para o Rio de Janeiro, para a nossa Secretaria de Missões, que é investido em missionários que foram enviados, pastores que estão em outros lugares, né? Graças a Deus, a nossa igreja ela entendeu, né, que o missionário ele não é só enviado, ele precisa ser mantido também, né? Então, acho que agora conseguiram. Isso. É o missionário de maio, né, de 2021, pode passar. Então, como eu falei, o tema é discernindo o tempo, né? E vocês vão entender mais ou menos. A nossa base bíblica é tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eclesiastes 3:1. Pode passar. E dessa vez eles trouxeram alguns personagens bíblicos para a gente poder entender melhor essa questão de discernir tempo. Então aqui ele fala que cada um dos personagens, de alguns personagens que a gente vai falar no decorrer, tiveram momentos de exercer o seu propósito para Deus. E nenhum deles teve ministérios ou tempos iguais. Pode passar. Mas todos eles receberam a capacitação do Espírito Santo para exercê-los. Apesar disso, podemos perceber alguns padrões. Pode passar. E ele fala alguns quesitos, né? Alguns padrões. Para exercer qualquer ministério para Deus, é preciso a capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Você recebeu a capacitação do Espírito Santo? É uma pergunta que, né, todos nós devemos fazer. E ele traz como exemplo, né, 2 profetas. Né? Ele já aparece, né, na Bíblia, a primeira passagem que fala sobre ele já o chama como profeta, né? A gente não sabe exatamente como foi a evolução, mas o sucessor dele foi totalmente diferente, né? Ele fala de Elias, né? Que já na primeira narrativa bíblica já era conhecido como profeta, mas Eliseu não, foi diferente, né? Ele somente começou a exercer o ministério de profeta após servir Elias, né, conhecer tudo que Elias fazia, né, seguir, né, tudo e receber a unção dobrada do Espírito Santo que havia no seu mestre. Então aqui é um exemplo bem específico, né? Eliseu ele recebeu aquela porção dobrada, né, aquela unção dobrada do seu mestre, e ele teve aquele período, né, para aprender esse ministério específico de profeta. O segundo padrão que a gente vê o seu ministério pode ser específico para um momento da história e durar somente aquele momento. Pergunte a si mesmo para qual momento na história Deus tem te chamado para ser a sua resposta aos homens. Então, fica aí mais uma perguntinha, né? E ele traz exemplo, quando a pastora começou o culto falando sobre Apocalipse, eu logo lembrei, né? E ele traz como exemplo João, né? João era discípulo de Jesus e ele teve todo aquele período, né, conhecendo Jesus, viu toda a trajetória do ministério de Jesus até a sua morte, né, ressurreição. E ele fala que ele esteve com Jesus
viveu Pentecostes, foi preso, jogado em um caldeirão de óleo fervente, e somente no final da sua vida ele viveu de fato o seu ministério, que era receber e escrever revelações do tempo do fim no livro de Apocalipse, né? É engraçado a gente falar sobre João, porque João, ele sempre estava junto, mas você nunca via João assim ativamente fazendo, né? Igual ele fala, né, sobre Pedro, né? Enfim. Mas no final da sua vida, ele realmente exerceu a função dele, né? Que era, né, em toda aquela situação que ele viveu, escrever Apocalipse, né? Trazendo para a gente a revelação dos últimos dias e tudo que a gente está vendo aí, né? Enfim, acontecendo. E o terceiro padrão fala: o exercício do seu chamado pode ocorrer somente muitos anos depois da sua capacitação sobrenatural, pelo Espírito Santo. Aí ele fala sobre o exemplo de Saul e de Davi, né? Saul, né? Ele foi ungido por Samuel e pouco tempo depois iniciou o seu reinado. Logo em seguida, né? Ele já começou a reinar. Mas Davi foi totalmente o contrário, né? Davi ele foi ungido, né, por Samuel quando ele tinha em torno de 12 anos, né? Mas ele só realmente se tornou rei em Judá aos 30. E em Israel aos 37. Né? Então a gente vê alguns padrões, né? Nem sempre quando uma coisa interessante quando eu li o primeiro lá, né? Eliseu e Elias, né? O Elias teve também aquele momento, né? O Eliseu teve aquele momento com Elias, né? Conhecendo todo o ministério de profeta, né? Mas ele só exerceu o ministério de profeta quando o seu mestre se foi, não é verdade? E dali ele recebeu a unção dobrada. Então, a importância da gente buscar o Espírito Santo, buscar a unção do Espírito Santo. Né? Por mais que você tenha vivido tudo aquilo com o seu mestre, com o seu pastor, com o seu apóstolo, você também precisa ter a sua experiência. Né? Com João, ele passou tudo aquilo com Jesus, né? Mais ou menos a mesma coisa de Eliseu, né? Mas ele realmente ele foi designado por um tempo, né? Um tempo específico, que foi escrever o livro de Apocalipse e trazer a revelação dos fins dos tempos, né? E o último agora, né? Falando sobre Davi, né? Você vê, ele foi ungido quando ele era adolescente. Mas Deus também tinha um propósito e um tempo determinado, né? Talvez se ele tivesse se ele tivesse sido rei naquela época, ele não teria sido um rei tão bom, né? Porque Davi como rei, ele era, né, como guerreiro, ele era excelente. Poderia ter problema na sua casa, mas como rei ele era segundo o coração de Deus, né? Como homem, né? Ele era segundo o coração de Deus. E o estudo fala assim: você precisa passar pelo processo de lapidação ou preparação para ser um instrumento afinado, uma ferramenta afiada que executará perfeitamente a sua função quando for acionado. Você entende que, apesar de profeticamente ter sido separado para um propósito, pode ainda não exercer esse chamado porque está na fase de preparação, ou seja, passando pelo processo de Deus. Então, não pense que por você não estar desempenhando o teu ministério hoje, não quer dizer que você não tem um ministério. Você tem, você foi separado. E Deus, com certeza, já falou o coração de cada um aqui. Qual é o seu ministério, para que você foi chamado. Só que você está passando pelo processo de lapidação, né? Todo mundo passa por esse processo, né? Precisa de um tempo para conhecer, para ser preparado. Eu costumo dizer que se você tem um sonho de ser missionário, você precisa se preparar, né? Se Deus falou com você, então você precisa se preparar. Se você vai para fora do Brasil, o que você precisa fazer? Conhecer a cultura.
Você não vai chegar lá impondo a sua cultura, que é totalmente diferente da deles. Você vai adequar a palavra, não adequar e mudar, né? Mas contextualizar a palavra de uma forma que eles entendam na cultura deles, né? Você vai chegar, por exemplo, nos Estados Unidos falando português, na Coreia do Norte falando português, eles não vão entender nada que você está falando. Você tem que aprender a língua, tem que aprender a cultura, enfim. Então, se prepare, busque em Deus, o Espírito Santo, a capacitação de Deus, e busque também o tempo para qual você está, que Deus separou para você exercer aquele ministério. Pode ser um período curto, mas que você faça toda a diferença, né? Jesus ele ficou na Terra durante 33 anos, mas ele exerceu o ministério dele durante 3 anos. E esses 3 anos mudou a história. Amém? O momento histórico em que Deus vai te usar ainda não chegou. Pergunte a Deus, este é o momento que Deus vai me... Desculpa, gente, calma aí, volta aí que eu me perdi. O momento histórico em que Deus vai te usar ainda não chegou. Pergunte a Deus, este é o momento do Senhor, que o Senhor vai me usar? Pode passar. Que Deus, pela sua infinita sabedoria e misericórdia, venha abrir os vossos olhos e entendimento do nosso coração para discernirmos o tempo de Deus. Nós usamos o tempo de Deus. Nos usar. Isso, desculpa, gente, que a letra ficou pequenininha. Discernirmos o tempo de Deus, nos usar em sua obra e não deixemos que este tempo passe desapercebido, mas que o Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, nos capacitando para agradar o Senhor. Amém? Então, que essa seja a sua oração, que você possa realmente buscar a sabedoria, o conhecimento, que você possa se preparar, né? Mas que você também possa buscar a unção de Deus, saber em que tempo Deus pode te usar, pode... Gente, quando a gente fala em missões, a gente não fala só missões lá fora, né? A gente fala missões locais também, né? Na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu curso, na sua família. É um campo missionário. A gente costuma dizer que um coração com Cristo é um missionário, mas um coração sem Cristo é um campo missionário. Então, aquele irmãozinho do teu lado que não conhece Jesus, ele é um campo missionário. E Jesus não está com você? Você não é filho de Deus? Então, você é um missionário. Você tem a resposta para ele. Só peça para Deus te dar a oportunidade. O momento certo. Porque às vezes a gente também quer atropelar o momento e fica, né? Não, peça a Deus sabedoria, o que você vai falar, como você vai falar, o momento que você vai falar. Amém? Então, eu espero que você já tenha tido tempo para ofertar, né? Seja no Minha Semente ou na Secretaria de Missões. Aqueles que estão trazendo dízimos e uma oferta especial, pode trazer aqui na frente, né, que a gente vai estar orando num todo. Amém. Então, vamos nos colocar de pé, levantar os nossos... Eu já fiz, tá, gente? Eu sempre faço fixo. Por isso que eu nunca coloco aqui. Mas, como alguns já sabem, Deus colocou um valor no meu coração e todo mês eu faço esse valor. E Deus tem, assim, abençoado, né? Graças a Deus. Vamos lá, então, gente. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse dia, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse momento, ó Pai, que trouxe, Senhor Deus, tantas informações, Senhor Deus, tantos esclarecimentos, Senhor Deus, que possamos verdadeiramente, ó Pai, entender, Senhor Deus, que precisamos de Ti, Senhor Deus, que precisamos buscar, Senhor Deus, a Tua sabedoria, o Teu conhecimento. Nós precisamos buscar, Senhor Deus, a Tua unção, o Teu Espírito Santo, ó Pai, para realmente desempenhar, Senhor Deus, os nossos ministérios, Senhor Deus, as nossas funções,
missões, Senhor Deus, de uma maneira que agrade o teu coração, Senhor Deus. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus, discernir os tempos, Senhor Deus, pelo qual, Senhor Deus, o Senhor tem nos separado, ó Pai, para desempenhar os papéis, Senhor Deus, para desempenhar, Senhor Deus, os nossos ministérios. Deus, em nome de Jesus, Pai, abre as nossas mentes, Senhor Deus, para que possamos entender, Senhor Deus, o momento certo, ó Pai, para falar de Ti, Senhor Deus, para, Senhor Deus, em nome de Jesus, fazer missões, Senhor. Deus, em nome de Jesus, quero te colocar diante de Ti, Senhor Deus, cada missionário, Senhor Deus. Aqueles que estão, Senhor Deus, do nosso lado, Senhor Deus, tão pertinho, até mesmo aqueles que estão, Senhor, em países perseguidos, Senhor Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, fortalece, Senhor Deus, nesse momento tão difícil, Senhor. Fortalece os seus corações, os seus braços, Senhor Deus. Guarda as suas vidas, guarda as suas famílias, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, se eles estão, Senhor Deus, em situações de perigo, Senhor Deus, em situações de tortura, Senhor Deus, que o Senhor esteja do lado, Senhor Deus, fortalecendo, Senhor Deus, as suas vidas, Senhor Deus, mantendo as suas fés, Senhor Deus, fortalecendo a sua fé, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que nenhum deles venham retroceder, Senhor Deus, ou desanimar, mas que eles possam estar firmes e inabaláveis na Tua palavra, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor Deus. De igual modo, eu peço, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que eles estejam firmes na Tua palavra, que eles estejam firmes, Senhor Deus, na fé, Senhor Deus, em nome de Jesus, que eles não venham desanimar, mas que eles possam buscar cada vez mais, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma, Senhor Deus, todas as áreas de suas vidas, Senhor Deus, ó Pai, a área familiar, Senhor Deus, a área profissional, Senhor Deus, a área ministerial, espiritual, a área financeira, Senhor Deus, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor Deus, que o Senhor venha estar prosperando, Senhor Deus, trazendo novos contratos, Senhor Deus, novos clientes, Senhor Deus, ó Pai, melhores salários, portas de empregos abertas, Senhor, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor, Deus, venha cumprir, Senhor Deus, o que a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor abriria as janelas dos céus, Senhor Deus, e derramaria a bênção sem medida, Senhor Deus, o Teu povo tem sido fiel, Senhor Deus, ó Pai, a este lugar, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha prosperar, Senhor Deus, o trabalho das mãos dos Teus filhos, Senhor Deus, que tudo que eles fizerem, Senhor Deus, eles sejam bem-sucedidos, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos e te exaltamos, Senhor, e te aplaudimos em o nome de Jesus. As crianças podem vir. Depois? Glória a Deus, glória a Deus. Isso, devolve o seu envelope. Devolve o seu envelope. Aí, devolve o seu envelope. Isso, tome o seu lugar. Estou muito feliz, amados. A gente fez um encontro muito fera aqui ontem. Né? Primeiro a gente vai assistir o vídeo, depois eu vou chamar a galera aqui. Tem um vídeo aí. Pode soltar para mim. Combatendo o bom combate. Follow
sent your son down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom come. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. You are my freedom. We lift you higher. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Aí, legal. Vamos aplaudir o Senhor. Bem legal. Quero chamar aqui as crianças, os adolescentes, as tias, todo mundo que trabalhou ontem. Quero que vocês venham aqui na frente. Não apareceu o Antônio pagando flexão, mano. E olha que foi o tio dele que foi o professor. Muito legal, amados. Eu pedi para deixar aqui, amados. Eles que fizeram isso aqui. Nós fizemos uma gincana muito legal. Eu quero saber, mas se tem alguém de cada grupo aí que sabe o grito de guerra. Sabe, Marbi? Foi muito legal, amados. Nós ministramos a palavra. Cada brincadeira, cada etapa da gincana que eles passavam tinha um texto que eles precisavam declarar, né? E aquela etapa da gincana era aquele texto que eles liam, né? Sobre, viu? Quando eles passaram pelo elástico ali, embaixo das mesas. Irmãos, os irmãos que fizeram, me fizeram comprar 100 metros de elástico. Eu falava, tá bom, gente. Ele, não, pastor, tem que se dificultar. Mas porque era o vale da sombra da morte, entendeu? Foi muito legal, Mate. Passamos um dia inteiro aqui, desde as 9 da manhã. Saímos daqui, era o quê? 7 horas já, quase 7 horas. Né? E tinha visitante. Foi muito legal. As crianças, né? Lógico que a gente não fez as crianças passar por aquilo, mas eles queriam. Pastor, depois a gente pode passar? Eu falei, passa. Mas foi muito bom. Eu queria, Matos, que alguém dissesse o significado dessa. Eles que fizeram, eles precisavam ter um grito de guerra, eles precisavam colocar o nome na equipe e precisavam fazer o brasão. Esse aqui foi um brasão, né, que eles mesmos fizeram. E aquele lá, eu lembro, aquele lá é coração. Queriam botar fogo aqui dentro da igreja toda, mano. Falei, não, que isso. Né, e esse aqui somos a estrela de Davi, né? Lembram o grito de guerra? Lembra? Então tá. Olha só, presta atenção. Mando a lei de Deus para ninguém ficar parado, carrego no meu peito um guerreiro apaixonado, que nossa estrela de Davi nos mantém fortificados. Entendeu? Se tu não entendeu, meu irmão, tu precisa fazer espanhol.
E esse aqui. Coração, como é que é? Pegando fogo, como é que é? Coração em chama. Combatendo um bom combate, coração em chamas vai ganhar. Ah, tá. Não, é porque eu esqueci. Combatendo um bom combate. Não, pastor. Combatendo um bom combate, coração em chamas vai ganhar. A coraça da justiça guardada sempre está. Aí. Eles mesmo que pintaram, mas eles mesmo que fizeram. E a gente acaba descobrindo talentos, né? Olha só. Né? E as crianças também jogaram boliche lá atrás, as tias, mas se superaram, né? E a galera da cozinha aí, Rocilene, cadê? A Cleia, quem mais? Tá faltando uma. A Ismaela. E o Felipe, né, mano? O nome dele tava lá na cozinha. Mas o Felipe arrancou, foi o couro da molecada. Pior que no final a gente com pena lá. E depois os moleques, que eu mais gostei foi o tio Felipe. Eu falei, é? Tá bom. E a gente está querendo, amados, colocar... O Felipe é faixa preta de taekwondo. E a gente quer colocar, mas um trabalho aqui com crianças, com jovens, mais evangelístico. Para a gente tirar essas crianças da rua, amados. Os dias são maus, né? E ontem, amados, eu fiquei muito feliz, porque esse negócio é... Eles pagaram flexão pra caramba. A Olivia já fez de tudo para fazer o Antônio pagar flexão para ela ver. A coisa mais linda, dava dó, mas... Os moleques saíam da linha, paga 10! Mas no final ele pagou. Foi muito bom, amados. E a gente já vai começar a pensar no próximo. Eu já estou pensando em fazer um acampamento com eles, amados. Né? E diante disso tudo, amado, a gente tem sonhado com as salinhas. Essa manhã, amado, foi uma manhã, inclusive eu queria te desafiar, amado. Vem para a igreja estudar a palavra. Foi uma manhã, amado. E aí eu estava falando aqui sobre as salinhas. Tem um irmão aí, amado, o Felipe. Outro Felipe, mais um Felipe. Ele mora no Rio e ele está vindo para cá e ele está essa semana aí. E ele está fazendo uma obra na casa dele. E aí eu falei aqui de manhã, né, mas que a cada dia, mas está mais necessário fazer a salinha, porque isso porque a gente só se propôs de fazer, parece que as crianças ouviram. E as crianças estão vindo e tem sido uma bênção, mano. O pastor adora ter esse tipo de problema. Né? E a Kátia já fez lá o primeiro... Não deu nem tempo de fazer o segundo, Kátia, mas ela está fazendo, né? Aí eu estava aqui, e detalhe, amado, ele já quer começar a fazer a obra essa semana. E aí eu falei aqui de manhã, amado, e eu volto a dizer, amado, o céu não está em crise. Você está entendendo isso, amado? Tome isso como uma palavra profética sobre a tua vida, amado. O teu Deus não está em crise. O céu não entra em crise. O governo ainda continua nas mãos dele, mano. O governo não está na mão do Bolsonaro, não, mano. O governo do Brasil está na mão do Deus Todo-Poderoso. E quando ele diz que é sim, é sim. E quando ele diz que é não, e acabou. E aí eu falei aqui, amado, e aí? Teve um diácono, estrategista também, mano. Enquanto eu falava, ele já levou o irmão lá para ver onde ia ser essa linha. Isso aí, irmão. Aí ele foi lá, viu. E aí no final a gente foi cumprimentar ele. Ele falou, pastor, nossa obra vai sair, hein? Eu falei, amém, eu creio, falta muito lá, falando da obra dele, que ele está reformando a casa lá. Ele falou, não, pastor, você não está entendendo. A nossa obra vai sair. A daqui e a de lá. A mão de obra é por minha conta. E outra coisa, o meu pedreiro que está aí essa semana está liberado. Vamos fazer essa semana. Eu falei, epa. Então, meu irmão, chegou a hora. Eu quero te desafiar. Chegou a hora da gente fazer almoço, da gente vender picolé, da gente catar latinha. Sei lá, meu irmão. Mas e ó, vai ficar lindo. Não vai fazer meia boca, não. Vai fazer show de bola. As crianças vão querer vir para a igreja para ficar na salinha. Amém? Você concorda com isso? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Isso. Dá um forte aplauso por essa galera que está aí, ó.
tanto quem participou, quem trabalhou, a nossa gratidão, nosso muito obrigado. Semearam aí o dia inteiro ontem. Algumas pessoas, a Rayana mesmo está trabalhando, não pôde estar aí. A Manu também. Mas com certeza, a Bia, né? Mas saíram daqui impactados. Foi muito legal. Eu saí daqui morto, porque eu não participei de nada, não. O Felipe falou, por que você não participou, pastor? Falei, só por um motivo. Se tu mandasse eu pagar 10, eu ia meter-lhe a mão na tua fuça, tu ia ficar mal diante da turma. Então, por isso que eu não participei. Muito legal, Felipe, parabéns, foi muito legal. Então, amados, nós vamos fazer mais. Então, eu queria desafiar, traga o teu filho para a igreja. O lugar do teu filho é na igreja, para aprender a palavra. Amém? Amém. Então, as crianças agora, os adolescentes podem voltar. Isso aqui eu não vou jogar fora, não, mano. Acho que eu vou mandar fazer um quadro nesses negócios. Não sei, eu achei tão legal, mano. O pastor tá igual criança quando ganha presente de Natal. Aí, ó. Aí, a salinha, ó. Eu ia fazer 4 salinhas lá, só vou fazer 3 para ficar uma salinha grande, porque senão daqui a pouco não vai dar. Aí, vai para a salinha. Pai, no nome de Jesus, Senhor, dá uma noite abençoada, Deus, para esses teus filhos, a igreja de hoje. Que eles venham aprender a tua palavra, que eles sejam edificados nessa noite e preparados, Deus, para um futuro, Deus, bem-sucedido, que é o que tu tens para ele. Usa a vida das tias, Deus, que elas venham ministrar a palavra na linguagem deles, com graça, com entendimento, em o nome de Jesus. Diga amém e aplaude mais uma vez para tu não ficar com frio. Vocês acham que eu estou com calor, mano? Tá sentindo que eu estou agoniado? Eu botei uma blusa de frio por baixo hoje, ó. Curitiba não é mais a mesma. Pô, vai onde? É o quê? Quer pregar? Eu deixo tu pregar. Que legal, né, Marcos? Que lindo, né? Abra sua Bíblia em Efésios. Enquanto você abre, eu quero dar mais uma notícia para você. Amanhã nós temos discipulado, HC e MC. Amém? Estamos fazendo assim no mesmo dia. A pastora está ficando aqui só com as mulheres, eu tenho ficado lá atrás só com os homens. E quero lembrar os homens aí, amados, que tem a lição 1 que vocês têm que trazer pronta, hein? Senão eu vou botar vocês para pagar 10. Aí vai ser minha vez de botar tu para pagar 10, mano. Aí teve um menino que falou assim, não consigo pagar 10 não. Ele disse, então paga 20. O professor Carrasco, pô. Mas também depois a irmã Antônio e o Luciano dormiram com a beleza. Muito legal. Daniel perdeu, mano. Daniel. Foi injusto o que ele falou. Cara, foi muito legal. Não foi, Daniel? Não foi legal? Ia ser melhor se tu tivesse ganhado, né? Mas na próxima tu arrebenta. Mas tinha parte do jogo aí que o cara jogou sozinho. Não, eu também vou falar. Na Dulcina ele levou o time nas costas. Foi ou não foi, Dani? Só ele corria. E teve hora que tinha um monte de gente atropelando ele. Bom, foi muito legal. Tivemos aqui 10 adolescentes e 10 crianças. Muito bom. Achou Efésios? Então amanhã a partir das 20 horas, meu irmão. Não fique em casa não, meu irmão. Se tu ficar em casa, vai estar correndo perigo. Igual Davi quando ficou no palácio, quando era para estar na guerra. Fica ligado, vaza. Você achou Efésios? Nós estamos entrando, amados, numa sequência de palavras. E nós de manhã tivemos uma ministração aqui, amados, muito forte do Espírito Santo. Desde o Bom Dia Espírito Santo até a escola dominical. E eu quero continuar falando um pouco sobre isso. Interessante que o Espírito Santo faz uns negócios com a gente que prega, mano. É para a gente a cada dia ter noção de que não é a gente, é Ele. Já estava com tudo no script, cara. Aí fui dar uma deitada de tarde. Aí só dei uma cochilada, incomodado. Aí levantei e falei, vou olhar a palavra de novo. Aí mudou o negócio todo.
Efésios capítulo 5, no verso 13, diz assim a palavra do Senhor: e quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo te iluminará. Algumas versões diz: levanta e resplandece. É isso? Não. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Fecha teus olhos. Espírito Santo, obrigado pela tua palavra. E nessa hora, tu és o Espírito que revela a palavra. Vem sobre nós trazendo revelação. Queremos sair daqui conhecendo os segredos da tua palavra. E para isso, tu precisa nos revelar, Senhor, que venhamos sair daqui alimentados e edificados por essa palavra. Que seja assim. No nome de Jesus. Você pode dizer amém? Muito interessante, amados, esse texto. E no decorrer da minha palavra, que vai ser breve, eu também vou compartilhar alguns versículos. Mas parece, amado, que Paulo aqui estava vivendo uma pandemia quando ele escreveu. Até porque, né, mano? Paulo viveu uns apertos que misericórdia, né? É ou não é? O cara escreveu carta na cadeia, o cara foi profeta na cadeia, o cara ganhou gente para Jesus na cadeia, apanhou, sofreu naufrágio. Mas olha só como começa o verso 6. Efésios 5:6 diz assim: não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Versículo 9: pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. E eu estava pensando, a Olívia falando aqui, mano, sobre saber o momento que Deus vai te usar, o momento que Deus quer que você vá, o momento que Deus... Sabe, amados? E eu quero te desafiar, amados, nesse tempo, o grande segredo de Deus para nós é a gente descobrir qual é a vontade dEle. Nas nossas famílias, amados, nós precisamos descobrir qual é a vontade dEle para nós. E eu parei, amados, nesse verso, quando qualquer coisa é trazida para a luz. A gente vive, amados, um tempo onde muitos enganos têm sido ditos, sim ou não? Muitas coisas sendo tratadas encobertamente, obscuramente. E desde de manhã, mano, a gente tem dito que tudo começa no nosso espírito. Amém ou não? O homem ele é feito de quê? Corpo, alma e espírito. Diga, espírito, alma e corpo. Nós falamos aqui de manhã. E o grande segredo, amado, de nós termos uma família que vence, uma família abençoada para abençoar, uma família, sabe, que caminha segundo a vontade de Deus, é uma família que se preocupa com o espiritual. E o que a gente vê, mas é muitas famílias se preocupando com o natural. Ah, tem que comprar isso que é melhor, isso aqui saiu melhor. Sim, amados, nós, sabe, precisamos de tudo isso. Mas o principal, amados, é o nosso espírito estar pronto. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas a carne, amado, ela só é fraca para as coisas de Deus. Para o pecado, a carne é forte. Para o que desagrada a Deus, a carne é forte. E ela vai sempre querer fazer isso. Mas olha o que o texto diz. Quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a verdadeira natureza é revelada. E o que o Espírito Santo colocava no meu coração, meu irmão, que é preciso trazer a luz de muitas coisas dentro de muitas casas.
sabe? É o tempo de parar de se tomar decisões, de escolher de qualquer jeito. Traz para a luz. Ah, pastor, eu estou pensando em isso, isso, isso. Traz para a luz. Traz para a luz. Você está entendendo, meu irmão? Traz o teu sonho para a luz, traz o teu projeto para a luz. Quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. A Bíblia diz que Deus é luz e nele não há mínima sombra de trevas. E amados, a gente tem vivido um tempo muito difícil. Um tempo de dores, um tempo de perdas. Mas eu estava falando aqui de manhã, amados, é nesse tempo que é propício para Deus se revelar, para Deus fazer, para Deus agir. Quando tudo diz que não, tem uma canção que diz, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Com essa canção? Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Tô só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Traz para a luz. Talvez essa seja só a minha palavra de hoje. O Espírito Santo está mandando dizer para você, traz para a luz. Traz para a luz. Você que está dormindo, acorde. Não parece que Paulo estava escrevendo isso aqui numa pandemia? E aí ele continua no versículo 15, ó. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Agora, presta atenção. Vê se não parece que ele está falando do nosso Brasil e do mundo hoje. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo. Sabe o que diz? Sabe o que significa pessoas sem juízo? Pessoas inconsequentes. Pessoas que não pensam nas consequências. Porque tudo na nossa vida tem uma consequência, sim ou não? Tudo. Pode ter uma consequência boa, mas também uma consequência ruim. As nossas escolhas, as nossas atitudes definem as nossas colheitas, define as consequências que nós teremos. Ele diz, não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. O apóstolo tem dito muito isso, mas ele está sempre dizendo, perceba o que Deus está fazendo e saia ajudando ele. Tem gente que adora andar na contramão, mano. Na verdade, nós temos que andar na contramão do sistema, mano. Na contramão do mundo, mas temos que andar na mão de Deus. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender a vontade de Deus. Deus está chamando a sua igreja nesse tempo, mano, para entender o que Ele está fazendo. Então pare de achar que Deus perdeu o controle. Deus não está vendo tudo isso. Deus não está vendo Israel sendo bombardeado. Tá, tanto tá que já estava escrito que isso ia acontecer. Agora, deixa eu te perguntar alguma coisa. Você tem aproveitado as oportunidades que têm chegado na sua vida? Você tem usufruído 100% da oportunidade que você tem de estar aqui hoje? Você abraçou o suficiente quando estava liberado o abraço, agora está meio restrito. E quantas das vezes, amados, nós deixamos as oportunidades passar. E aqui, amados, ele diz o seguinte, os dias que vivemos são maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades. Nós vamos fazer as salinhas lá, mano. Tu tem toda a oportunidade de participar disso.
Pastor, não tenho dinheiro. Tu vai poder participar de muitas formas. Inclusive, está chegando a hora, mano, que quem tiver de folga no trabalho vai ter que vir para cá, virar concreto. Aí, ó, já tem um comigo. E aí eu cheguei no versículo 18, que é onde eu quero me deter mais um pouco. Não vos embriagueis com vinho em que há, o que diz aí na tua Bíblia? Algumas versões diz dissolução, outras versões dizem libertinagem. Como é que diz a tua versão? A desgraça. Mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Toda vez que a Bíblia fala sobre vinho, aponta para a alegria. E aqui Paulo está advertindo a igreja, não se embriaguem. Quem já viu alguém embriagado? Tem gente que fica muito bonzinho embriagado, já viu? A Jane tinha um tio assim. Os sobrinhos adoravam quando ele bebia. Quando ele bebia, ele pagava tudo, dava dinheiro. Quando o cara estava bom, era mão de vaca danada. Mas eu quero que você me ouça com os ouvidos espirituais nessa noite. Na verdade, o que esse texto está dizendo, não se deixem ser dominado por aquilo que não agrada a Deus. Não se deixem ser tomado por aquilo que entristece o coração de Deus. Mas enchei-vos do Espírito. É o tempo da igreja se encher do Espírito Santo. É o tempo de você se encher do Espírito Santo. Porque só os cheios do Espírito Santo, amados, permanecerão de pé. Então, amados, deixa eu te aconselhar. Arrume tempo para o Espírito Santo. Arrume tempo para se relacionar com Ele. E o que a gente vê, amados, muita gente, muitas casas sendo embriagadas por tantas coisas. E aí, amados, olha, pastor, como que eu me encho do Espírito Santo? Esse texto, amado, refuta totalmente o pensamento de que agora pode ser crente em casa, agora pode ser cristão em casa. Você até pode, mas não deve. Diga, posso, mas não devo. Diga, posso, mas não devo. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça. Essa é a minha versão. Mas encham-se do Espírito Santo. Como? Falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, celebrando a Deus, sendo grato a Deus, compartilhando. Você está entendendo, meu irmão? O congregar atrai a presença do Espírito Santo. Você pode até ter o Espírito Santo na tua casa, mas na congregação dos santos, há salmos, há celebração e a ministração do Espírito Santo. Eu tenho tido nojo de ouvir algumas pessoas. Pastor, às vezes a gente bota lá, tira. Animem-se uns aos outros com salmos. Você já leu o livro de Salmos? Quem já leu? A maioria dos salmos são cânticos, amado. Cânticos. Animem-se uns aos outros com cânticos. Hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçam sempre todas as coisas a Deus Pai.
Queria que você pensasse comigo, por que os cultos de oração são os mais vazios? Por que os Bom Dia Espírito Santo são os mais vazios? Por que a escola dominical tem sempre menos gente do que o culto à noite? E deixa eu te dizer, mano, nós estamos no mês da família. E se tem uma coisa que influenciará a tua família para aquilo que é bom, é a esposa ver o esposo cheio do Espírito Santo, é o esposo ver a esposa cheia do Espírito Santo. E nós somos prova disso, amado, que quando nós não estávamos bem espiritual, todo o resto ficava ruim. Sabe, tem muita gente que é muito bom para calcular o natural, o que é visível. Mas nessa noite, no nome de Jesus, o Espírito Santo está dizendo: traga para a luz. Existem coisas escondidas que precisam ser trazidas para a luz. Pastor, eu tenho dúvida. Meu irmão, deixa eu te ensinar alguma coisa. Na dúvida, não faça. Traga para a luz. Quem está entendendo essa palavra? Diante de tanta mentira, Mário, só a luz da palavra para te revelar a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é tempo de você dormir. E eu estou falando espiritualmente. Não é tempo de você dormir. Desperta, ó tu que dormes. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu tenho orado, amado, para o Espírito Santo trazer os dons sobre esse lugar. Para o Espírito Santo trazer os dons sobre a tua vida. Nós temos incentivado, amado, os ministérios aqui a orarem. Nós temos aberto salas de oração durante a semana aí para orar, para clamar. Eu tenho dito aqui, sabe por que o inferno às vezes avança contra a tua vida, contra a tua casa? Porque você parou de orar, porque você parou de avançar. Quando a igreja recua, o inferno avança, mas quando a igreja avança, o inferno tem que recuar. Não é opcional, mano. Ele tem que recuar. Sabe, a nossa vida espiritual, amado, precisa ser o principal. Eu li aqui, mano, de manhã, 1 Tessalonicenses 5:23, se não me falha a memória. Que Deus que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente santificados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo. Diga, espírito, alma e corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Eu fiz uma ilustração aqui de manhã. Sabe o que acontecia quando você não era crente? Quando você não tinha entregado a sua vida para Jesus, quando você ainda não tinha, o Marquinhos falou aqui de manhã, sabe, aquela santificação instantânea, quando você vem e reconhece Jesus e entrega, pum! Você passa de pecador para santo automaticamente, santificado. Mas vira para o teu irmão e fala assim, mas tu não morreu, tu continua vivo. Então tu entrou no processo de santificação. O ladrão da cruz foi assim, mano. Lembra-te de mim. Jesus falou, hoje mesmo, pá, santo. Morreu, beleza. Agora tu não morreu, tu está vivo. Então, espírito, alma e corpo. Quem já viu alguém trabalhando com aquelas marionetes?
Tem uns caras fera naquilo, né? Vamos pensar que o cara que está fazendo a marionete é o espírito. A corda que segura a marionete é a alma. E a marionete lá embaixo é o corpo. Assim precisa ser a nossa vida. A nossa alma e o nosso corpo precisa ser guiado pelo Espírito. Você está entendendo? Outrora, antes, não era assim. Sabe quem mandava? Tua alma. Teu corpo ia onde a tua alma queria. E deixa eu te dizer, mano. Alma é emoção, é sentimento, é carne. Tu faz a oração para tua carne se converter? Faz não, né? Se tu faz, pode parar, mano, que ela não se converte. Agora, presta atenção, mano. Aí, o espírito estava morto. Quer dizer, morto não, estava dormindo. Porque o espírito estava lá, mas estava inutilizado. Quem mandava era a alma. Agora não, você aceitou Jesus. Você é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Você é filho da luz. Você foi chamado para vencer, chamado para avançar. Então isso precisa mudar. Quem precisa dominar é o Espírito. E aí a tua alma e o teu corpo estão sujeitas ao teu Espírito. Famílias espirituais são famílias que descobrem a vontade de Deus e caminham fazendo a vontade de Deus. E essa é a palavra profética para a tua família hoje. Eu declaro que a tua família é espiritual, amado. Vai conquistar tudo que essa terra pode dar, sim, mas o principal é o espiritual. Porque você precisa ser guiado a pastos verdejantes, você precisa ser levado à mesa que já está pronta para você, você precisa ser levado a um caminho de vitória. Não que você não vai ter derrota, vai, mas diante de toda derrota, você já entra mais que vitorioso, porque o Espírito Santo te garante isso. O que está dentro de você é o Espírito do Santo. Desperta, ó tu que dormes. Pastor, eu estou acordado. Não vos embriagueis com vinho. Não vos embriagueis com Facebook. Vamos contextualizar? Não vos embriagueis com jogos. Não vos embriagueis com WhatsApp, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis, amado, com aquilo que embaraça a tua vida, mas enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, para a tua casa para orar, para a tua casa para ler a Bíblia. Tem gente, amado, que nem culto online consegue assistir. E deixa eu te dizer, amados, como diz Paulo aqui, os dias são maus. E eu estou aqui, amado, para te ajudar e para te incentivar e para, sabe, a criar estratégias para que você seja cheio do Espírito Santo. Sabe por quê, amados? A gente precisa conhecer as verdades disso aqui. Não sei se você tem assistido, amados, esses vídeos aí sobre Covid, sobre... Já estão querendo fechar tudo de novo, né? Sabe o que acontece quando você não sabe quem você é? Você sabe quem você é? Aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Esse garoto vai ser um pregador. Quando ele fica no colo do pai dele lá, às vezes ninguém fala, mas ele está lá. Amém! Vai ser o homem de Deus, teu filho. Sabe o que acontece quando você não sabe quem você é? Você vira qualquer coisa. Você se torna qualquer monstro.
Mas eu vim aqui hoje para dizer quem você é. Eu vim aqui nessa noite para te alertar, para te alertar e dizer: acorda. Se eu pudesse resumir essa palavra em 3 frases, ou 3 palavras, não sei, eu diria, repete comigo, tu nunca mais vai esquecer essa pregação. Diga: acorda. Primeira palavra qual é? Fala mais uma vez. Você que está em casa, acorda. O que Deus precisa fazer mais para te provar que Ele te ama? O que Deus precisa fazer mais? Qual é a primeira palavra? Segunda palavra, traz a luz. Fala mais uma vez, traz a luz. Aponta o dedão para a pessoa que está do teu lado e fala: traz a luz. Traz a luz. Sabe o que acontece quando traz para a luz, amado? O engano desaparece. As prisões desaparecem. As acusações desaparecem. O medo desaparece. A paz vem. Traz a luz. Qual a primeira palavra? Qual a segunda palavra? E a terceira? Enchei-vos do Espírito. Diga. Aleluia. Enchei-vos do Espírito. Se você vê, amados, a sequência aqui, ele vai falar para a esposa, ele vai falar para o marido, depois você lê em casa. É o mês da família, depois ele vai falar sobre filhos. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, se você quer ser bem-sucedido em todas essas outras áreas, você precisa estar cheio do Espírito. Sabe o que mais se ouve nas famílias e nas casas, nos relacionamentos? O amor acabou. O amor esfriou. Sabe o que a Bíblia diz? O amor nunca falha. O amor jamais acaba. Quando falta o Espírito Santo, amado, falta tudo. Você está entendendo essa palavra? As riquezas não podem ser a prioridade na sua vida. As coisas materiais não podem ser a prioridade na sua vida. O que precisa ser a prioridade na sua vida é a sua vida espiritual. E não importa se você é filho de pastor, se você é filho do bispo, se você é filho do apóstolo, não interessa. Cada um de nós. E se eu sou um marido que eu quero influenciar a minha casa, eu preciso deixar a embriaguez de coisas desse mundo e me encher do Espírito Santo. Você está entendendo, sim ou não? E agora eu vou dizer quem você é. Deixa eu te dizer, mano, se tu anda preocupado com as coisas dessa vida, vou logo te dizer um papo reto. Aí, falou carioquês agora, papo reto. Tu não é daqui. Vira pro teu irmão e fala assim: tu não é daqui não, hein?
Olha o que diz Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Você tem que viver a sua vida, amado, preocupado que você é cidadão do céu e ele está vindo te buscar. E quando ele vir te buscar, você precisa estar totalmente santificado para ele. Para que o Deus de paz, lá, ó, 1 Tessalonicenses 5:23, que o Deus de toda paz te santifique completamente, espírito, alma e corpo. Teu corpo, amado, só vai aonde agrada a Deus, e a tua alma só vai fazer o que agrada a Deus se o teu espírito estiver dominando. Você está entendendo essa palavra? Não estou aqui dizendo que você não é espiritual, eu estou dizendo que é tempo de ser mais ainda. Enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Esposos, enchei-vos. Esposas, enchei-vos. Filhos, enchei-vos. Jovens, enchei-vos. Adolescentes, enchei-vos. Crianças, enchei-vos. Nação, enchei-vos do Espírito Santo. Desperta, ó tu que dormes. Se Jesus voltar para você hoje, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Vem cá, o Ministério de Música. Famílias abençoadas para abençoar. Precisa ser uma família que ora, que busca a palavra, que se enche do Espírito Santo. Senão, quando o diabo vier e falar que você é fraco, você vai acreditar que você é fraco. E o que te dá força não é o seu braço. Eu estava falando aqui de manhã, não sei quantos viram esse vídeo, de um rapaz fortão e de um senhor fazendo barra ao mesmo tempo. Fazendo aquele exercício de barra. E o rapaz foi confiando na força dele. Olhou para o senhor e falou: não vai me acompanhar nunca. É assim que o diabo fala no teu ouvido: você não vai conseguir, você não pode, você não sabe nada, você é incapaz. Mas a palavra de Deus diz que você é nação santa, que você é cidadão do céu. Amém? Ele está voltando e nós vamos nos encontrar com Ele, amém? Esse corpo vai ficar por aí, mano, esse corpo vai ficar por aí. Nós vamos receber um corpo igual ao dele, aleluia. Tudo vai passar, mano, tudo vai ficar por aí. E aí eles começaram a fazer a barra. 1, 2, 3. E o rapaz com maior disposição. Quando foi chegando no 8, 9, 10. E aí o senhor fazia a barra assim. No 10, ele 10, o senhor. E ficava esperando ele. Aí ele fazia o 11, o senhor ia junto e fazia. 12, 13, 14. Aí o senhor ficou olhando para ele. Aí ele pulou, não aguentou mais. Aí o senhor desceu. Sabe o que eu estou dizendo essa noite? Enchei-vos do Espírito Santo. E aí mesmo quando você achar que você está fraco, a força do Espírito Santo na tua vida te fará vencer, te fará romper, te fará avançar. É o Espírito Santo que te faz mais do que vencedor. Não é o teu conhecimento, não é a tua força. E o Espírito Santo manda eu te dizer: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Tem muita gente sendo dominada. Para cá.
É para lá, enchei-vos do Espírito. E aí você vai para onde Deus quer que você vá. Você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Você vai falar aquilo que Deus quer que você fale. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família. Não sei se você está aqui com a sua família e quer vir aqui à frente e receber essa oração. Se você quiser, saia do seu lugar no nome de Jesus. Mas eu quero clamar ao Espírito Santo que Ele te encha nessa noite. Que Ele enche a sua casa. E tudo aquilo que tiver oculto, Ele vai trazer à luz. Ele vai trazer à luz, porque Ele é o Deus da luz. Guarda isso no teu coração, meu irmão. Quando você tiver dúvida, ei, no nome de Jesus, quando a dúvida pairar no teu coração, traga essa dúvida para a luz. Tudo que é trazido para a luz se torna luz. Amém? E o que a palavra dele diz lá em 1 João? Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É tempo de andarmos na luz. Você pode enganar o teu pastor, você pode enganar o teu marido, você pode enganar a tua esposa, você pode enganar a tua mãe, você pode enganar o teu pai, mas a Ele ninguém engana. Nada passa desapercebido aos olhos dele. Tudo Ele vê. Tu proveis o fogo. Declare isso. E eu o sacrifício sou. Tu proveis o Espírito. Se entrega a Ele. E eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Que tal você ficar perto da sua família? Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Coloca a tua família como sacrifício nessa noite. Tu proveis o fogo. Fogo do Espírito Santo, e eu o sacrifício sou. Tu proveis o Espírito, se entrega a Ele, e eu me entrego por inteiro. Enche-me, diga. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Essa é a tua oração nessa noite. Diga pra Ele: enche-me, Deus. Enche-me, diga. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Amor, ora pelas famílias, ora pelas famílias. Amém. Abraça a sua família, abraça a sua família. Aleluia. Amém, Deus. Nós queremos nos apresentar a Ti, Senhor. Famílias que anseiam que a Tua presença, Senhor, seja real a cada manhã, Senhor, em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que venha a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia sobre nós. Perdoa-nos, Deus, se temos falhado na intimidade contigo. Perdoa-nos, Deus, se temos buscado coisas naturais que não é pecado, mas Deus, tem tomado
todo lugar da nossa vida no teu altar. E eu quero repreender, Senhor Jesus, toda mente passiva dentro da nossa casa, porque a nossa mente é avivada pelo Espírito Santo. Somos cheios do teu amor, da tua graça. A nossa vida é real em ti, Jesus. Nós não somos daqueles que olham para trás, mas nós temos colocado a mão no arado e nós vamos prosseguir para o alvo. Pai, em nome de Jesus, que nenhuma distração nos mova do teu altar, que nenhuma, Senhor Jesus, frieza espiritual nos alcance, mas sejamos cheios de ti, venhamos transbordar de ti, em nome de Jesus. Sacia a nossa sede de ti. Nós queremos ser inconformados com este século, em nome de Jesus, e queremos viver, Senhor, o culto racional dentro da nossa casa, na união da congregação, Pai, em nome de Jesus, e que a tua presença seja real, que a tua presença seja manifesta, Senhor, aonde nós estivermos, nós sejamos tochas acesas, que nada nem ninguém pode apagar, para o louvor da tua glória, que sejamos revestidos com o escudo da fé, para Deus apagarmos os dardos inflamados do maligno. Em nome de Jesus, nós colocamos nesse momento diante de ti a nossa casa, os nossos filhos, os nossos esposos, os nossos maridos, as nossas esposas, Pai, em nome de Jesus, e declaramos salvação sobre a nossa casa, restauração sobre a nossa casa, libertação sobre a nossa casa. Em nome de Jesus, nós não vamos desistir, nós vamos prosseguir, Senhor, até o dia de estarmos contigo nas bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Enche-me, diga, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. É isso. Desliga um pouco a televisão, meu irmão. Desliga um pouco a televisão. Sabe o que eu mais fiquei feliz ontem aqui, amados? De 9 a quase 7 horas, ninguém pegou o celular. Estavam todos eles envolvidos com a palavra, envolvidos com o reino. Ei, quanto mais o teu filho se envolver na igreja, mais o teu filho vai viver para Deus. Quanto mais a tua família estiver inserida e vivendo a vida do reino, mais as promessas de Deus se cumprirão na tua família. E é isso que eu declaro sobre a tua família nessa noite. Amém? No nome de Jesus. Estou vendo ali que tem 2 moças visitando a gente. É a primeira vez que vocês vêm? Primeira? Então vamos dar um forte aplauso ao Senhor pela vida dessas 2 amadas aí. Aleluia. Tem mais alguém visitando por primeira vez? Não, né? Primeira vez também? Vamos aplaudir mais uma vez. Glória a Deus. Já são evangélicas? Oh, que bênção, glória a Deus. Se vocês não têm um lar espiritual, faça desse lugar o seu lar espiritual. Que Deus abençoe. Como é que é seu nome? Angelita. Ana. Milene. Como? Daniel, mais um Daniel aí. Daniel, no próximo eu quero ver tu aqui, cara. Show de bola? Legal.
Muito bom, vocês abençoaram muito a nossa vida. E o desejo do meu coração, que Deus tenha falado muito ao coração de vocês. Leve essa palavra para cada de vocês. Busquem o Espírito Santo. Até porque, amado, a televisão hoje não vale a pena ver, não. Enchei-vos do Espírito. Pastor, não, vou parar de viver. Só estou te pedindo que Ele seja a prioridade na sua vida. Para que você tome decisões certas. Para que você escolha certo. Amém? A sua família hoje foi abençoada nessa noite. Muralhas caíram. Amém ou não? Ninguém pode impedir o nosso avanço. Ninguém pode impedir o teu avanço. Porque você é a igreja de Cristo. Amém? Uma semana abençoada, uma semana feliz. Quero aqui reforçar, amanhã a partir das 20 horas nós temos um discipulado, amado. Vem cá aprender da palavra de Deus, amado. Vem cá crescer espiritualmente. Os homens e as mulheres. Terça-feira os nossos grupos familiares estão funcionando. Terça-feira nós temos grupo familiar, né? Temos 2 grupos aqui no Boqueirão, temos um grupo no Uberaba. Essa semana vai estar entrando ali os endereços direitinho, né? Mas eu quero chamar os 3 líderes aqui. Vem cá, Luiz, vem cá, Marco, ou a Olívia, se o Marco estiver ocupado. Não, a Olívia está ocupada lá atrás. Vem cá o Marco e vem cá o Eliel, aqui, ó. Se você ainda não está num grupo familiar, nos grupos familiares também nós estamos ministrando para a família. Todos os nossos encontros, amados, desse mês, tem sido ministrado para a família. Para a família, amém? O Eliel mora no Uberaba, então se você mora mais lá para o lado do Uberaba, mais perto do Uberaba, pastor, eu posso ir para qualquer grupo? Pode ir para onde você quiser. Mas a gente aconselha que você vá um perto da sua casa, para que você possa, até porque agora a gente está online, então agora você pode ficar em qualquer um. Mas o do Marco é aqui pertinho da igreja, mano. Do outro lado aqui do terminal. Aliás, os 2 são, né? Só que o do Marco é mais para cá do terminal e o do Aloysio é mais para lá do terminal. Mas bem pertinho aqui da igreja e um no Uberaba. Se você não está ainda, procure um desses amados para ele pegar o teu WhatsApp, para na hora do grupo ele mandar o link para você estar aí recebendo essa palavra, estar junto, orando. Amém? Tem sido tremendo. E na quarta-feira, 20 horas, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui para mais um grande culto de louvor ao nosso Deus. Amém? Mais algum anúncio? Não? Amém. Então levanta a sua mão direita, diga bem forte: graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Que o Senhor te abençoe muito.